Fala pessoal, eu sou o Felipe Júnior, criador do mapa da FABR e voltei hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre do que aconteceu na rodada do último fim de semana na FABR. Tivemos dois jogos no Rio Grande do Sul, dois em São Paulo, dois em Minas Gerais e um na Paraíba. E esse vídeo vai ser para falar um pouquinho sobre isso, bem resumidamente, sem vídeos, sem highlights hoje, para economizar tempo, porque ocupa muito do meu dia ficar editando esses vídeos, eu não sou muito bom nisso tudo. Mas antes, não se esqueçam de seguir esse canal, de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos. Vamos fazer com que o canal do Mapa da FABR cresça ainda mais e a gente possa trazer mais conteúdos diferentes para vocês. Bora lá? Vamos começar por Minas Gerais. Aconteceram dois jogos em Pouso Alegre e o primeiro do dia foi entre Tigres e Golden Lions. Bom, o time de Ipatinga venceu a partida. Assim como sempre, a gente espera que o Golden Lions seja um time que receba muito pontos, né, que sofra muito pontos. Não foi o que aconteceu, foi uma vitória até ali, assim, eu acho que das que o Golden Lions já sofreu na história, a mais magra. Mas acho que eu acredito muito isso, a opção do Tigres de passar mais e correr, pelo menos em menor quantidade, pelo menos com relação ao Juiz de Fora Imperadores. O Imperadores contra o Lions escolheu correr em quase 100%, em quase, sei lá, 70% dos seus snaps e conseguiu, né, vencer o jogo nessa fisicalidade. O Tigres não, o Tigres preferiu tentar um jogo aéreo, desenvolver esse jogo aéreo, já que tem ali um corpo de recebedores muito qualificado com o Bolt, o Gustavo e o Sagat, né, um wide receiver de seleção brasileira que foi bicampeão com o Galo FA. E gostei de ver esse aspecto, né? Mesmo com todos os erros que aconteceram, às vezes ali erro de conexão ainda, né? O QB tá, o Guilherme fez uma ótima partida, ainda tá se acostumando ali com seus wides, com novas jogadas, 2 anos sem jogar, então isso tudo é aceitável, mas no geral eu gostei. Gostei do que vi, eu acho que é um time que tem potencial para crescer ainda até ali, eu acho que os playoffs do Mineiro e ir lá até a estreia no Brasileirão, acho que ainda pode melhorar bastante. O Golden Lions conquistou seus dois primeiros pontos da história, e aí eu acho que deve ser algo raro alguém conquistar os dois primeiros pontos em um safety. Foi um safety do Samuel. E, bom, o Golden Lions continua sendo aquela coisa, né? Um time que erra muito, erra no básico, erra naquilo que você tem que ajustar em treino, né? Snap continua terrível. As jogadas parece que sempre começam ali em câmera lenta. E é um time que, nesse ritmo, vai demorar muito para chegar em algum lugar. Mas, né, se tiver persistência aí, quem sabe daqui a alguns anos a gente vê o Golden Lions fazendo mais do que tem feito atualmente. A segunda partida do dia foi entre Cruzeiro e Pouso Alegre Gladiadores. Foi uma partida que deu para ver o ataque do Cruzeiro se desenvolvendo melhor, mesmo que ainda tenha cometido muitos erros, principalmente drops dos wide receivers. A OL errou menos, mas ainda continua cedendo muita pressão. O Guti continua sendo muito pressionado pelas DLs e até agora não enfrentou nenhuma DL que a gente possa dizer que seja forte. Então isso é preocupante, porque quando chegar para enfrentar, por exemplo, um Galo FA, vai sofrer se continuar assim. Mas o Guti conseguiu ajustar melhor, fez 4 passes para touchdowns, 2 para o Eric dois para o Samuca, um para o Eric e um para o Gustavo. Só que o destaque ofensivo do time foi o Lucas Moura, o running back. Não sei exatamente quantas jardas ele teve na partida, mas ele correu muito, ele teve muitos snaps e avançou muito bem. Em muitos casos ele tirou o Cruzeiro ali da vala mesmo e conseguiu fazer o time chegar em posições boas para marcar o touchdown. O Pouso Alegre Gladiadores evoluiu no ataque da última partida para cá. Na primeira partida não teve nenhum touchdown e quem estava liderando o time era o Gabriel Verlang. No domingo assumiu o Pedro Reis
e o Pedro conseguiu desenvolver melhor o jogo aéreo do time. Ele acertou 47% dos passes, né? 17, acertou 8 em 17 e conseguiu 2 passes para touchdowns, ambos com o Leandro dos Santos. E mostrou ali que o time deu uma evolução, e aqui é importante dizer que o Gladiadores, até o começo do ano, ali, sei lá, até um pouco antes do Mineiro ser anunciado, a gente não sabia se o time ia participar ou não do Mineiro ou de qualquer outro campeonato. Só que o time se organizou, se reorganizou, basicamente, se refundou ali e está fazendo um trabalho bom em um período muito curto. E isso aí tem que parabenizar a CT do time, porque está conseguindo formatar um time onde não tinha muita esperança de ter algo minimamente decente, sabe, no começo do ano. Então isso aí é um parabéns para a CT, mas ainda tem que evoluir bastante. Ainda precisa melhorar o ataque, a defesa também tem que ser um pouco mais. Tem que parar melhor o jogo terrestre. O jogo terrestre do Cruzeiro entrou e isso atrapalhou bastante o jogo. Bom, tô tentando fazer aqui um speedrun, né, direto, sem corte, sem nada. A próxima partida vamos seguir lá para o Rio Grande do Sul. Tivemos 2 partidas também e as duas foram marcadas pela chuva, pelo barro e acho que a qualidade baixa, né? Isso fez a qualidade do jogo cair bastante. O Soldiers enfrentou o Chacais, venceu o Chacais por 21-0, mas não foi uma partida digna de Soldiers, né? Principalmente ofensivamente, o que o time errou demais, o número de drops foi assustador, e drops assim, não eram nem de bolas longas, de bolas fortes, era às vezes aquele shovel pass que o QB dá ali, faz pro seu running back, bem próximo, né? Aquele passezinho de menos de 5 jardas e drop. Dá para entender perfeitamente, porque o estado do campo estava péssimo, muito barro ainda, estava chovendo, bola molhada, e dava para perceber muitas vezes que os jogadores não conseguiam sequer fixar assim, o pé, né, no chão, porque começava a escorregar. Mas ainda assim, o Soldiers conseguiu seus touchdowns, primeiro ali com o João Chelotti, numa interceptação, depois com o Busanello numa corrida e um passe do Douglas Rodrigues, que foi interceptado em 2 oportunidades, né, o que não é muito normal, foram até passes assim que eu considero interceptações evitáveis, que ele poderia ter evitado. As duas, se não me engano, estavam em área ali na red zone, mas a chuva igualou as coisas, não que o Chacais tenha melhorado. A defesa do Chacais se fez presente a partida toda, não teve, assim, em boa parte das oportunidades, a OL do Soldiers conseguiu proteger muito bem o Douglas Rodrigues, então ele conseguiu ter tempo de pocket para pensar. Mas a defesa do Chacais conseguiu fazer sua parte, forçou os turnovers, forçou quartas descidas, mas o ataque é extremamente ineficiente. O ataque não funcionou em nada que eles tentaram, né? Foi assim, predominante um jogo corrido, né? É o que acontece muito nessas situações, mas o ataque não conseguia evoluir, foram poucos first downs, poucas jogadas dinâmicas, então Chacais tem muito a melhorar ainda, tem um caminho longuíssimo até conseguir apresentar um futebol americano melhor. Ó, o Soldiers, com essa vitória, se classificou para o Gaúcho Ball, que vai acontecer no dia 15 de maio, lá em Santa Maria também. O adversário vai ser o Porto Alegre Pumpkins, que é o outro time invicto do estado, né? São os 2 grandes times do estado do Rio Grande do Sul. E vai ser uma partida interessante, né? Muita gente está falando que vai ser uma lavada do Soldiers, mas acho que a gente pode ter aí um duelo, talvez o único jogo interessante desse gaúcho, né? Teve o primeiro lá, o Canoas Bulls e Pumpkins, e agora eu acho que essa final vai ser o grande jogo desse torneio. A outra partida entre Bulldogs e Erechim Coroados foi marcado pela mesma coisa, só que numa escala maior, porque lá a chuva estava muito forte durante a partida
e o gramado só foi piorando. Gramado não, né? O barro só foi piorando ao longo da partida. E, bom, o Bulldogs priorizou quase que por, assim, mais de 80% dos snaps foram corridos. O time tentou 8 passes, e até onde eu vi ali a filmagem, em alguns momentos não dava para ver muito bem, principalmente as que estavam mais longe da câmera, mas eu vi 8 tentativas de passe, nenhum passo completo, né? Mas o time conseguiu evoluir, o time ficou mais tempo em campo, teve eu acho, 20 snaps a mais do que o Erechim. Só que o Erechim foi um time que tentou mais passe. Eles tentaram avançar mais por passe, foram 70% das jogadas foram de passes, conseguiram completar ali 44%, mas passes curtos, foi passe ali de shovel pass, do QB que estava pressionado, que ia perder a bola, conseguiu encontrar alguém. Sempre foram de avanços curtos, teve algumas jogadas mais longas, mas o time não conseguia avançar. Erechim sai da competição sem marcar nenhum touchdown, com 3 derrotas. E o Bulldog se despede também. O time fez um touchdown com o Eduardo Gonçalves. O time se despede da competição com 2 vitórias. E agora foca na BFA. Vai ter que trabalhar bastante para chegar na BFA em um bom nível, porque vai enfrentar novamente ali dos 4 jogos da primeira fase, 3 são contra adversários gaúchos e vai precisar melhorar para fazer esse segundo semestre melhor, porque para mim foi a grande decepção do torneio, foi o Bulldogs. Esperava mais do time, porque é um time, como eu já falei em outros vídeos, que tem se organizado, que tem evoluído muito nos últimos anos, mas a pandemia fez um baque, deu um baque bem grande no time. Vamos esperar o que vai acontecer daqui em diante. Agora eu quero pular lá para Paraíba. Tivemos mais um jogo da Copa Nordeste, dessa vez entre Tropa Campina e Jangadeiros FA. O jogo terminou 21-0 para os Jangadeiros. Eu não consegui ver o compacto dessa partida, ele ainda não foi lançado até o momento em que eu estou gravando, mas deu para conferir bastante do jogo pelos stories do Jangadeiros lá no domingo. O time fez um trabalho bem bacana, mostrando ali os principais lances. Na verdade, acho que boa parte dos lances ofensivos do time foram mostrados. E deu para perceber uma certa superioridade dos Jangadeiros com relação ao Tropa. Não dá para falar muito porque, né, não vi o lado do Tropa, né, no ataque principalmente, mas os Jangadeiros, e aí eu vou ler aqui do lado, o Jangadeiros pontuou com um passe do Alan França para o Jefferson Silva, teve um field goal bloqueado e recuperado na endzone pelo Igor Jader, teve um retorno para touchdown do Gil Silva, que assim, é um dos melhores retornadores do Brasil, né? Ele fez mais um nesse fim de semana. Teve um XP, um extra point do Vinícius Martins e um safety. Com isso, o Jangadeiros está na final da Copa Nordeste. Agora aguarda ali a decisão de quem que vai ser seu adversário. Vamos ver se vai ter jogo ou não ali entre Bulldogs. Eu acho que agora o jogo que vai ter será Sabres e Patos. Tem assim, uma pequena confusão ali de datas, né? Que muitos jogos cancelados. Mas vamos ver se eles conseguem definir esse finalista antes do começo da BFA, que é logo ali, e o Jangadeiros precisa começar já a pensar também na BFA. Voltando para o Sudeste, tivemos 2 partidas na SPFL, foram 2 partidas interessantes. O nível de ambas, assim, o nível não foi o mesmo entre elas, mas vou começar por Caraguatatuba, Ghost Ships, na verdade, Caraguá, Ghost Ships. As pessoas inventaram a redução do Caraguatatuba para Caraguá para facilitar. Aí eu vou lá e falo o nome completo, que é quase um trava-língua. Mas o Caraguá Ghost Ship recebeu o Corsários em casa. O jogo foi lá em Caraguá. E, bom, foi uma partida
é um pouco mais difícil de assistir, porque assim, eu esperava um pouquinho mais do time de Caraguá. O time, a gente tinha uma certa expectativa, não sei de onde eu tirei essa expectativa, mas o Caraguá dominou até certo ponto as ações, né? O time é, teve um equilíbrio maior entre passes e corridas, mas no quesito passe foram só dois certos, sendo que um desses certos foi para touchdown. Mas no geral o time não me agradou ofensivamente. Defensivamente é um time que pode evoluir. Estou engasgando com alguma coisa aqui, é a idade. Mas no geral foi uma partida assim, de fato de time de desenvolvimento, né? Que é o objetivo da série prata. Eu sempre confundo série prata e série ouro. Mas é realmente o objetivo da série prata, é colocar esses times para se desenvolver, e foi realmente um jogo nesse nível, né? O Caraguá saiu na frente com 7-0, e mais ali já para o final do jogo o Corsários conseguiu fazer um touchdown, assim, bem na marra mesmo. Foi um touchdown até bonito com o Garrito, né, fazendo uma corrida ali pela esquerda, contornando a defesa inteira. E no final um safety que gerou essa virada, né? O jogo terminou 8-7. Bom, o Caraguá ainda tem mais, se não me engano, acho que tem mais um jogo ou dois, não tenho certeza. É, Precisa melhorar, né? Vou melhorar essa questão do jogo aéreo. Foram 10 passes tentados, só dois certos. Isso é muito pouco. Isso precisa melhorar se o time quiser avançar. O Corsários se recupera, né, da derrota. Não é uma coisa muito comum a gente ver o Corsários vencer na sua história, mas é um time que está caminhando. Dá para ver que é um time melhor do que o que a gente via anos atrás do Corsários, né? Mas vamos para o último jogo. O último jogo foi o jogão da rodada, né? Sempre toda rodada nos reserva ali uma grande partida. E Guarani Índias e São José Jets não decepcionaram. Fizeram uma baita de uma partida, um jogo muito equilibrado. A gente teve ali foi um jogo de dois times que preferem o jogo aéreo ao jogo corrido, né? Acho que os dois ali eu vou usar minha cola aqui, foram 50 passes, 50 tentativas de passes dos dois times, e certos foram 34 passes, ou seja, eles acertaram mais de 50%. Então, foi um jogo legal pra caramba de se assistir. Os pontos foram quase todos feitos ali no primeiro tempo, né? O primeiro tempo terminou 20-13 para o São José Jets, e que teve ali como grande destaque a dupla Álvaro Guilhermino e Caio Guilhermino. Eu não sei se os dois são parentes, provavelmente são parentes, né? Porque não é nada comum ter um Guilhermino no sobrenome dos dois, mas foi uma dupla que deu muito trabalho. Boa parte das conexões do Jets, do Álvaro, foi para o Caio, né? Dos 18 passos corretos, né? Acho que uma parte considerável foram para o Caio. E o Indians também não decepcionou no sentido. O Jets acertou 75% dos seus passes e o Indians 62%. Isso é assim, um número altíssimo para o padrão do FABR. E só que assim, a diferença foi que o Jets conseguiu capitalizar os pontos quando esteve melhor, quando teve as suas chances. No segundo tempo não fez um ponto sequer, mas garantiu essa vitória no primeiro tempo. No segundo tempo, o Indians tinha que partir para cima, partiu para cima. É um time que a OL cede muito mais, assim, dá menos segurança para o Gobi do que a do Jets dava para o Álvaro. Tá? O Gobi estava sempre tendo que se movimentar, sempre fazer algum rollout, sempre tendo que correr para fugir dessa pressão. Mas no geral,
ofensivamente foi um jogo muito bonito e finalizou assim de forma maravilhosa, né? O drive final da partida foi assim, posso classificar que foi uma coisa linda de se ver, né? O Indians começou ali na linha de 12, 13 jardas do seu campo de defesa e logo ali no primeiro passe o Elias encontrou o Bravo bem no meio do campo e só que o relógio estava correndo, tinha pouco tempo de relógio. Indias acertou, fez um spike ali, mais ou menos na linha de 31 jardas ali ainda do seu campo de defesa, e foi ali para nossa amada, adorada Hail Mary, né? Aquela jogada que nos mata do coração. E o Gobi, a pressão chegou, no snap o Gobi tentou ficar no pocket, mas rolou para a esquerda, e nisso fez um passe o passe viajou ali mais ou menos umas 40 jardas e encontrou o Rodrigo Prince ali mais ou menos na linha de 20 jardas já do campo ofensivo. Ele recebeu a bola e correu as 20 jardas finais. Então foi um passe ali de 60 e poucas jardas, mais ou menos isso. Um puta touchdown, momento todo do Indians, né? O Indians estava, o jogo nessa altura estava 20-19, faltava acho que menos de 10 segundos no relógio, então o Indians tinha que escolher, chuta um extra point ou vai para uma conversão. O time optou por empatar e ir para a prorrogação. Só que o chute do Bravo foi errado. Ele chutou para fora essa primeira tentativa, só que teve falta. Com a falta da defesa do Jets, o time avançou, né, mais 5 jardas e ali viu a possibilidade de uma conversão de 2 pontos, o que não foi bem sucedido. A partida terminou 20-19, o Indians continua sem vencer e o Jets continua invicto na SPFL, venceu a primeira contra o Storm e venceu agora essa segunda contra o Indians. É a grande surpresa dessa SPFL. E agora, assim, pelo lado do Indians, fica a preocupação com o rebaixamento, né? Porque são 3 derrotas, querendo ou não. Então, o time vai pro tudo ou nada agora para se garantir na elite da SPFL. E o Jets, né, cada dia mais sonhando com os playoffs. Na sua primeira participação na elite, já tá ali sonhando com os playoffs. Mas foi uma partida muito boa de se ver. Foi uma partida que se você quiser gastar não, 25 minutos do seu dia assistindo compacto, vai lá no YouTube da SPFL e dá uma olhada nessa partida porque vale muito a pena. Bom, é isso. Eu tentei fazer aqui um speedrun mesmo, então tem algumas vezes aqui eu tô me embolando um pouquinho, tô com um tempo bem curto, a agenda tá bem cheia nessa semana. E não tem replay de vídeo, tá? Acho que eu vou parar de fazer isso porque eu perco muito tempo editando os vídeos e os vídeos saem tarde, isso faz com que os meus vídeos saiam tarde também. E eu não sou um editor profissional, né? Então a coisa fica meio ruim de vez em quando. Então, me falem aí se vocês preferem com vídeo, com imagens dos jogos, ou só eu mesmo falando aqui, né? Meu rosto, meu belo rosto aqui para vocês. Mas é isso, nos vemos na próxima semana. Final de semana tem mais jogos aí. E nos vemos lá. Então, tchau, tchau.